habita nos altos céus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos concedeste com vida e por estarmos aqui reunidos entre família para te agradecer e louvar o teu santo nome. Amém. Esteja abençoando a mensagem que vai ser passada nesta noite e possa nos ajudar em nossa vida espiritual. Amém. E abençoe também a cada um de seus filhos, a cada um de nossos familiares, aonde ele se encontra. Proteja e guarde a cada um. Dá-nos uma noite de paz na tua presença. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, obrigado, Ariete. Obrigado a todos. Hoje eu vou quebrar um pouco a sequência, viu? Pela sequência, hoje a mensagem era Ariade, viu? Seguimos a sequência que nós iniciamos, né? Mas devido à mensagem que o Arisson trouxe há 15 dias atrás, eu não sei quantos se lembram que foi que ele nos trouxe. Ele pregou sobre Jonas, a história de Jonas, e depois ele... Deixa eu tirar aqui que está um negocinho atrapalhando. Ele trouxe um apelo para que a gente pudesse distribuir esse livrinho. Foi isso? E eu confesso a vocês que eu tive muita resistência para me empolgar com esse livro, quando eu soube que haveria um novo livro do ano. Esse período que eu fiquei aí afastado, eu não acompanhei essa história de todo ano ter um livro, né, de evangelismo. Então, o livro do ano passado, A Esperança Além da Crise, ele chegou em minhas mãos no momento que eu estava na minha recuperação e foi um livro que veio como um tiro certo, né, ao alvo. Ou seja, era quando eu comecei a ler, era como que se aquilo fosse exatamente, tivesse sido escrito para mim. E isso fez com que eu me empolgasse bastante com a leitura daquele livro. E eu já falei para vocês que acabei depois comprando uma caixa, distribuindo, né, na UTI, para os colegas. O grupo, o Hospital de Valência também, onde eu trabalhei, né, durante 12 anos, o pessoal fez um grupo de oração no período que eu estava internado, grupo de WhatsApp, né, enfim. E eu também distribuí cerca de 40 desses livros lá em Valência, no hospital. Enfim, chegamos a distribuir a caixa, né, de livros. E há mais ou menos um mês e pouco eu retornei à casa publicadora aqui de Salvador para ver se eu conseguia comprar mais uma caixa. E para minha tristeza, quando eu cheguei lá, eles disseram que não existia mais o Esperança Além da Crise. E eu fiquei muito decepcionado, porque como que um livro que tinha uma mensagem tão própria para os dias que estamos vivendo, tão profunda, né? E a gente não pudesse mais encontrar. E aí eles anunciaram que haveria um outro livro para 2022. Então, quando chegou esse livro, eu confesso que eu não dei muita bola, porque eu queria ainda encontrar o Esperança Além da Crise. Eu fui há um mês mais ou menos na saída da igreja aqui da Pituba. Eles tinham alguns na exposição lá. Acho que geralmente sobra, né? Quando distribui, todo ano sobra um pouquinho. E aí eles estavam distribuindo. Eu peguei, consegui pegar acho que mais 11, já entreguei também. Mas fiquei sem esperança, né? Só fiquei com a crise porque o livro não tinha mais para ser entregue. E aí, quando o Arisson, há 15 dias atrás, trouxe o apelo, né, para a distribuição desse livro na igreja, no sábado seguinte, eu ainda não tinha lido, eu já tinha recebido esse livro por online, né? Não tinha o livro ainda, né, material na mão, mas tinha recebido online, mas não tinha sequer abrido para poder ler o que tinha nesse livro. A gente estava aí na roça nesse dia. No sábado, no final do culto, a Aricete aparece com uma caixa do último convite para que a gente distribuísse ali em Malhada, né? Ou seja, cada um pegasse, né, uma quantidade e levasse e depois distribuísse para os amigos, enfim. E ela me deu a oportunidade, eu peguei acho que 20 livrinhos desse. E já na volta para casa, né, com a mãe nos pedágios, já fui deixando. Mas eu não havia lido o livro ainda. Nada, só sabia o título. E aí eu cheguei aqui no domingo, quando foi na terça-feira eu comecei a ler o livro pela manhã e até a meia-noite eu já tinha terminado de ler o livro. A semelhança, ou até mais profundo do que o Esperança Além da Crise, o último convite continuou sendo um tiro certeiro, né, no alvo. Deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui. E
nesses dias, na semana passada, infelizmente, a gente não pôde, né? Não é que não pôde, a gente optou por não fazer, né? O pôr do sol aqui. Chegou mais alguém aqui, o Arisson chegando aí. Então, deixa eu ver se não está dando muito certo. Estou tentando... Está aparecendo algo na minha tela aqui que eu não queria que aparecesse, mas assim acho que ficou melhor. Bem, então, como estava dizendo, Arisson, bem-vindo. Boa noite, Arioca também chegou aí já no meio da conversa. Estou fazendo só a introdução aqui, dizendo que eu vou estar dando... Pois não, pode falar, Arisson. Só, eu não estou em casa, eu acabei de chegar em Rio Branco, Sim. aqui é a nossa capital acreana, e estou indo para um encontro da igreja agora, nesse momento. A gente está no hotel aqui agora, eu estou saindo agora. Eu falei, vou tranquilo. Entrar, mas vou avisar que eu não vou poder participar. Marcaram agora para 5 e pouquinho, a gente já tem que estar descendo para lá. Beleza. Tá? Beleza. Mais um abraço a todos vocês aí. Valeu, valeu. Deus abençoe, um ótimo pôr do sol para vocês. Tá bom? Amém. Vai em paz, vai em paz. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau. Até mais. Deixa eu relembrar aqui no que eu estava falando, já me passei aqui. Sim, enfim, eu li o livro e nesse período que a gente ficou, né, esses 15 dias sem, eu fiquei imaginando que seria útil, seria válido, né, a gente se aprofundar um pouco aqui no Pôr do Sol, no conteúdo desse livro. Aí, por coincidência, a Sala 57 essa semana veio batendo de novo. Aí, a Ariadne está com dela aí. A Sala 57, né? Tivemos aí o Arion também. De quarta-feira até hoje, o pastor Lucas veio trazendo de novo, né? Conteúdo, basicamente o conteúdo desse livro. Infelizmente, hoje eu não tive condição de assistir, estava no trabalho, mas eu vi quarta-feira e ontem e já deu para entender que é exatamente o conteúdo do livro. Não sei quantos de vocês já leram ele, ou pelo menos parte dele. E eu pensei em fazer hoje aqui um apanhado geral do livro, que eu conseguia absorver do livro, mas hoje à tarde, quando eu comecei a reler e a reestudar, veio de novo uma... quando a gente fala veio, né, eu entendo como nosso pastor faz isso, né, é o mover do Espírito, ele nos fala, vamos por esse caminho aqui. E eu queria sugerir a vocês, se vocês concordarem, que ele tem 13 capítulos, uma introdução, que é o que eu vou estar apresentando hoje, e depois mais uma conclusão, ou seja, seriam 15 partes. E eu gostaria, se vocês concordarem, se a gente pudesse a cada sábado, né, nos próximos 15 pôr do sol seguintes, a gente está estudando um capítulo desse livro. Eu acho que eles foram muito inteligentes em uma coisa. O Esperança Além da Crise eram 8 capítulos, e eram capítulos maiores. Esse aqui eles colocaram 13 capítulos pequenos, por isso que eu não consegui parar de ler. Eu comecei a ler e fui lendo até o final, porque ele te ilude. Você é pequenininho o próximo capítulo, aí você lê o outro e depois o outro, quando você vê, o livro já terminou. E fica fácil de você entender também o conteúdo do livro. Viu? Então é uma proposta, se vocês concordarem, os próximos pregadores aí poderão usar esse livro, né, na sequência cada semana, porque cada capítulo é uma lição assim extraordinária. Então hoje eu queria só falar um pouquinho sobre a introdução do livro em si. E aí aqui nos primeiros, não sei quem tiver com o livro aí pode acompanhar, algumas partes eu vou ler e vou comentar algumas coisas. Então ele começa dizendo assim: por anos a fio, Hollywood tem lançado um filme após outro sobre o fim do mundo. Ou pelo menos sobre o fim do mundo conforme muita gente costuma concebê-lo. E aí cita alguns filmes aqui: Armagedon, 98, Zumberlândia, 2009, Mad Max, Estrada da Fúria, 2015, e O Fim, 2013, Destruição Final e O Último Refúgio, 2020. Para citar apenas alguns, né, que são muitos outros que aparecem por aí, mas esses são os mais famosos. Esses filmes retratam um futuro bastante sombrio para todos nós. Repentinamente, com a Covid-19 e suas variantes, o retrato criado pela ficção científica parece próximo demais da realidade, causando grande apreensão. Parar nesse primeiro parágrafo aqui. Imagine, vamos dividir aqui a humanidade em quatro grupos. Imagine o grupo que chegou ao final de 2019, ou seja, início da pandemia, e passou desse período até os dias de hoje, que tem apenas esses filmes como referência de um possível fim do mundo. Pessoas que não têm nenhum outro conhecimento em relação ao que estamos fazendo aqui, né? Para onde vamos, quais as possibilidades de expectativa de futuro.
Pessoas que apenas assistem filmes, seriados e têm mais ou menos isso daqui como referência. Imagine essa pessoa, mesmo essa pessoa, quando ela chegou no meio da pandemia, né, com noticiários bombardeando a sua mente de notícias de morte, de sequelas, de ansiedade, de medo, e de repente ela imagine, será que esse é o fim do mundo? Inclusive tem, eu não assisti ainda, mas tem um filme que retrata também a própria pandemia, né? Diz que é muito semelhante ao que de fato aconteceu. Então o pânico, imagino que toma conta da mente de uma pessoa que não tem outra referência, apenas essa. Mas para piorar, o segundo parágrafo, ele diz o seguinte: mesmo se considerarmos a ficção científica, a ciência, a tão famosa ciência, né, que o mundo proclama e adora tanto hoje, a ciência apresenta um futuro que, em palavras amenas, é também bastante desanimador. Os cientistas afirmam que, mais cedo ou mais tarde, o universo, não só a Terra, mas todo o cosmos, chegará ao fim. Aí a pergunta, como? Dependendo dos cálculos feitos pelos cientistas, alguns postulam que o universo poderá se fragmentar, que é o que eles chamam de a grande ruptura. Outros, usando cálculos diferentes, predizem que poderá entrar em colapso, é o grande colapso. Desses, o cenário mais popular é o que poderá ser congelar, que é o que eles chamam de o grande congelamento. Paul Davies escreveu: o universo hoje incandescente, com uma profusão de energia de fonte nuclear, acabará exaurindo esse valioso recurso. A era de luz findará para sempre. É mais ou menos assim que eles imaginam. As estrelas seriam como grandes fogueiras que aquecem o universo, mas elas estão gastando sua energia. E como a energia não dura para sempre, um dia se apagaria e se ninguém as reabastecesse. Ruptura, colapso, congelamento. Ao longo prazo, as coisas não parecem muito esperançosas para nós. E aqui eu quero colocar agora o segundo grupo. Imagine as pessoas que também confiam, né? Colocam as suas esperanças apenas na famosa ciência, a tão idolatrada ciência. Nós não encontramos aqui nessas conclusões ou nessas possibilidades que eles colocam nada que possa trazer alguma esperança, né, para a nação ou para o mundo em si. E aí um terceiro grupo talvez seria aquele que acreditam nas ficções científicas, nos filmes, e aqueles que acreditam também na ciência. Eles podem juntar esses dois conhecimentos e imaginar como essas pessoas sobreviveram nos últimos 3 anos. O que passaram em sua mente quando viram aquelas valas sendo abertas, né, e corpos sendo jogados? O que passaram em suas mentes quando viram amigos, parentes, familiares sendo enterrados sem quer poderem se despedir deles? Quando viram os hospitais, né, lotados, pessoas morrendo por toda parte. E talvez ainda, além de tudo, sabemos que foi grave sim a pandemia, mas nós sabemos que houve uma super, né, notificação, né, notícias falsas sobre a pandemia, mortes que não foram de Covid, anunciando como Covid. Então, assim, virou realmente um verdadeiro tumulto nesses últimos 3 anos no mundo. Imagine a mente desses dois grupos, ou desses 3 grupos: aqueles que acreditam só nos filmes, aqueles que acreditam só na ciência e aqueles que acreditam apenas nas duas coisas. Aparentemente, o mundo estava em derrocada, né? O seu próprio fim. E aí a gente passa agora para o terceiro parágrafo do livro, nova expectativa. E aí é onde entra o quarto grupo. É interessante notar que a Bíblia também retrata o fim deste mundo. Porém, ela retrata de forma bem diferente de Hollywood ou da ciência. Confirma alguns textos bíblicos sobre a perspectiva do nosso mundo ao longo prazo. E aí, os textos aqui são extraordinários, né, como costumo dizer. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías 65, verso 17.
Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Ei, mundo que nós vivemos hoje, né? Como ansiamos por justiça. E esta é a promessa, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. O próximo diz que ouvi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Apocalipse 21, 1 e 2. Ainda um outro mais esperançoso, e esse é de fato de encher os olhos, né? De lágrimas hoje, mas diz lá que nesse dia, ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Porque passaram. Passou. E imagine agora esse quarto grupo. Como foi que esse quarto grupo ele enfrentou a pandemia nos últimos 3 anos? Qual a diferença que o conhecimento dessa compreensão bíblica fez na minha vida, na sua vida, na vida daqueles que tiveram a oportunidade de conhecer essa mensagem? Nós podemos assistir os filmes, podemos ouvir o que a ciência fala, mas também nós ouvimos o que Deus fala. E talvez isso, talvez não, com toda certeza, fez toda a diferença na nossa vida. E aí eu volto ao apelo que o Arisson fez há 15 dias atrás. Talvez muitas pessoas perderam suas vidas nessa pandemia sem conhecer, sem fazer parte desse quarto grupo. Eu me lembro que a gente conversou, né, L7, no final sobre os livros, no final lá da igreja, no sábado que eu peguei os livrinhos, e a gente até lamentou porque às vezes, quantas vezes a gente vê esses livros jogados, a gente entrega e as pessoas simplesmente ignoram, não leem, e uma mensagem tão importante às vezes sendo desprezada. Mas é importante a gente entender que, embora às vezes o mundo parece não olhar para as coisas de Deus, nós fazemos parte daqueles que têm a oportunidade, que têm o privilégio de conhecer. E se é algo que faz tanta diferença nesse momento de crise, mas que sobretudo é uma promessa de uma vida eterna, por que não? Por que não? Vamos dar sequência aqui então na leitura. Nada parecido, trazendo agora a sequência, né, depois dos textos bíblicos, nada parecido com o grande congelamento, nem com a grande colapso, é o que a Bíblia apresenta. Tampouco com o futuro retratado de um dos filmes citados ali, que é Zuberlândia. Sim, a ciência e a revelação bíblica estão de acordo. O mundo não permanecerá nessa condição para sempre. Tudo vai mudar. Mas enquanto as pessoas que amamos, o fim do mundo será um fim definitivo para todos, ou a grande ruptura ou o grande congelamento, o que oferecem? Qual a esperança ao longo prazo, na verdade? Como pode-se perceber, as previsões da ciência nada nos oferecem além da perspectiva de que nós e nossos amados desaparecem no esquecimento eterno. A conclusão mais óbvia é que, em última instância, não valemos nada. Nossa vida não tem significado algum e não temos relevância maior do que nuvem de poeira cósmica. Devo lhe declarar mais uma vez que a suprema inutilidade da cultura, da ciência, da arte, do bem, da verdade, da beleza e da justiça. Escreveu aí o espanhol Miguel Unamuno, né? Se, afinal, em 4 dias ou em 4 milhões de séculos, não importa qual dos dois, não existir mais consciência humana para se apropriar dessa civilização, dessa ciência, dessa arte, deste bem, desta verdade, beleza, justiça e de todo o resto.
aqui ele faz uma aplicação de que não há nenhum sentido. Toda essa tecnologia, né, que o mundo tem hoje, toda essa ciência, toda a verdade, toda a cultura, se no final de tudo a raça humana, baseado aqui na ciência, nos filmes, não tiver nenhuma esperança após esta vida. No momento em que encerrar a respiração, o bater do coração, qual é a expectativa? Para que serviu tudo isso, se eu não tenho nada além disso daqui? Então é importante a gente fazer as pessoas refletirem sobre a necessidade. E quando digo as pessoas, estou referindo a mim mesmo, a nós mesmos, né? Que às vezes nós vivemos de uma forma tão desembestada, como diz assim, que a gente desconsidera essa possibilidade. E quando você percebe que a sua respiração pode ser a última, você consegue entender um pouco mais qual o valor disso daqui. Que tudo que você tem não é nada, mas o que você é pode ser tudo. O ser é de fato o que vale, e o ser está ligado à nossa relação com Deus. Em contraste, a Bíblia traz promessas de um futuro radicalmente diferente para o mundo e a mais importante para nós, um novo céu e uma nova terra. Contudo, essa promessa leva a uma pergunta lógica: o que acontecerá com o antigo céu, com a antiga terra? O que acontecerá com eles? E também o que acontecerá conosco? A resposta é cheia de promessa e esperança. O antigo céu e a antiga terra serão renovados, transformados em um novo céu e uma nova terra, os quais serão habitados. Serão habitados por pessoas por toda a eternidade. Isso aqui é um néctar, né? Temos um céu que será habitado. A grande questão é quem é que vai habitar, né? Uma existência sem maldade, sofrimento, doença, morte. Trata-se de um conceito difícil até de imaginar nos dias de hoje. A humanidade está tão acostumada com o sofrimento, com a dor, com as enfermidades, que ela não consegue, às vezes, conceber que há algo tão especial assim. Por esta razão, é importante que tenhamos a oportunidade de aprofundar no conhecimento dessas promessas. Seguindo, diz que, no entanto, a Bíblia afirma que antes de tudo isso acontecer, uma crise terrível sobrevirá ao mundo. Uma crise que fará alguns desses filmes apocalípticos de Hollywood parecerem brincadeira de criança. O profeta Daniel do Antigo Testamento advertiu: e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Talvez a pandemia tenha sido um tempo de angústia, mas isso provavelmente só foi um estágio. O que está por vir, certamente, é muito pior. E o interessante é que o cristianismo, o mundo cristão, aqueles que aceitam essa mensagem, né, de salvação, esse novo céu, essa nova terra, está junto, faz parte desse tempo de angústia. Nenhum cristão ficou livre da pandemia, do sofrimento da pandemia. Tanto o primeiro grupo, o segundo, o terceiro e o quarto grupo estiveram juntos, enfrentaram e passaram pelas mesmas dores. Morreram pessoas que acreditaram nessa promessa, que acreditavam nessa promessa. Mas qual é a diferença de tudo isso daqui? Mais à frente no livro, quem for apresentar depois do capítulo vai trazer uma coisa que me fez refletir bastante aqui. A diferença é a escolha de quem você adora. E o livro traz a experiência da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não impediu que eles fossem jogados na fornalha. Quando o rei disse a eles: olha, se vocês não adorarem, vocês serão lançados. E eles disseram simplesmente: se o meu Deus, que eu adoro, quiser, ele me livrará da sua fornalha, ó rei.
Então nós vamos passar, e passamos, né, pela fornalha. E vamos passar por outras, mas a diferença é acreditar que se o Deus que nós acreditamos quiser, Ele nos livrará da angústia que está por vir. E às vezes não. Quantos morreram? Quantos morreram? Quantos mártires a igreja já testemunhou? E certamente continua testemunhando hoje e irão acontecer novamente. Mas a diferença é que mesmo diante a morte, desta morte, aqueles que têm essa promessa não irão tremer, não irão temer, irão louvar e agradecer a Deus. Então haverá ainda um tempo de angústia. Desde o surgimento do Covid-19, alguém duvida de que o mundo inteiro pode de uma hora para outra enfrentar uma crise? Quem não tem a sensação de que essa pandemia pode ser o princípio das dores, algo pior ainda talvez esteja para acontecer? De acordo com as Escrituras, de fato haverá algo pior. Todavia, a boa notícia é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, bem conhecido por nós. Esse mesmo Deus não deixou sem esperança, sem advertência e sem um meio de escape do desespero e da destruição que essas provas finais acarretarão sobre todos. Então a Bíblia, ao mesmo tempo que ela apresenta tempos de angústia, ela apresenta também, tempos de esperança. Do início ao fim da Bíblia, os profetas, mesmo enfrentando tudo que o mundo decadente pode nos fazer sofrer, aí cita doenças, depressão, guerras, desastres naturais, encarceramentos, exílio, tortura e morte, escreveram vez após outra sobre o amor e a bondade de Deus. Isaías, há 2500 anos, declarou: embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão por você. Isaías 54, verso 10. O salmista, há quase 3.000 anos, foi capaz de cantar: deem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. E o outro salmista diz, Salmos 136, verso 26, o apóstolo Paulo diz que suportou prisão, enfermidades físicas, pobreza, fome e frio, sofreu o ódio e a violência da multidão. Pode escrever com grande convicção que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, verso 8. É maravilhoso entender que o mundo está caminhando para isso e a gente não tem dúvida. Essa mensagem, esse último convite, ao chegar na mão dessas pessoas, eles terão essas vastas informações em que há uma promessa, em que há aflições aqui enquanto estivermos nesse velho mundo, mas que há também um Deus que nos amou de tal maneira que deu seu Filho, e que mesmo que passemos aqui por essas tribulações, devemos crer que Ele é amor. Mesmo o apóstolo Paulo e tantos outros na história do cristianismo que foram decapitados, que foram crucificados, que foram apedrejados, eles não desistiram de amar a esse Deus, porque eles tinham uma esperança muito maior. E essa é a nossa esperança. Em outras palavras, embora algumas pessoas tenham usado o mal deste mundo como desculpas para negar a Deus, a existência de Deus, ou pelo menos a existência de um Deus de amor, os autores da Bíblia não o fizeram, nem poderiam fazê-lo, pois conheciam o Senhor e conheciam em primeira mão o seu amor. Uma manifestação desse amor ocorre quando Deus adverte o seu povo acerca do que está por vir. E aí entra, para finalizar a introdução do livro, ele vai trazer qual é essa advertência, e ele nos leva então
para Apocalipse, capítulo 14, que não é o assunto de hoje, mas vocês conhecem o texto: temer a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, né? E aí tem a sequência do texto. E é o capítulo de hoje, no caso a introdução, né? Ela termina fazendo algumas perguntas. Deus mandou essa mensagem de advertência. Aí a questão é, diz lá que viu anjos, né, voando pelo meio do céu. Quem são esses anjos? Que mensagens são essas? Que advertência elas dão a um mundo em crise? E o mais importante, que esperança elas nos oferecem para um futuro não tão distante? E é isso que o livro vai trazer nos próximos capítulos. Quem são os anjos? O que significa a palavra anjo? Mensageiro? Então, quem são esses anjos? Talvez seja eu e você. Que mensagens são essas? Né? Que advertência? E aí, qual é a esperança? O livro é de fato, ele destrincha tudo isso para a gente poder, primeiramente, absorver e depois partilhar. Eu não entendo que eu não queria entregar esse livro sem ler antes. E depois que a gente lê, é diferente. Aí eu volto àquilo que eu conversei com a Aricete no sábado. Se eu leio, se eu estudo e se eu aplico isso daqui, se isso faz diferença no meu dia a dia, no meu relacionamento com Deus, se isso faz eu buscar a Deus diariamente lá, 5 da manhã, seja através da sala 57, seja através da minha devoção pessoal, e se durante todo esse dia eu continuo convidando a Deus para andar comigo, às 24 horas do dia, eu tenho munição, eu tenho outra forma de convidar as pessoas para o último convite. É diferente quando ele faz diferença na sua vida, do que simplesmente eu passar e jogar um livro na mão de uma pessoa e deixar que ela resolva. Mesmo assim, mesmo eu estudando, eu vivendo o que está aqui, é possível que as pessoas vão pegar o livro em sua mão e também não vai ler. Mas aí entra uma outra parte da nossa comunhão com Deus. Durante essas 24 horas do dia que nós passamos em comunhão, a nossa mente, o nosso coração, ele deve estar voltado a Deus. E esse voltar a Deus deve incluir em nossas orações essas pessoas que nós entregamos os livros. Eu não lembro aqui exatamente em que livro, mas na época de comportagem eu me lembro que era muito lido para nós nas reuniões de comportagem. Há um texto no Espírito de Profecia que diz que nos últimos dias uma luz irá brilhar nas estantes, e esses livros que estão lá, né, talvez há anos, sem sequer ser folheados, eles serão comidos por essas pessoas. Talvez livros que já estejam no balde de lixo, jogados na rua, irão brilhar e as pessoas irão ser alcançadas. E a semelhança do que aconteceu, e aí eu volto na mensagem do Arisson há 15 dias atrás, a semelhança do que aconteceu em Nínive, as pessoas irão ser transformadas. Porque o ser humano não suporta a voz do Espírito Santo. Talvez a leitura hoje, sem a busca do Espírito Santo, a pessoa vai ler e uma hora depois ela já esqueceu do que ela leu. Mas quando o Espírito tocar, essas palavras serão como um tiro certo nos seus corações. E não tenha dúvida que milhares de pessoas serão salvas porque você entregou um livrinho desse. Então que a gente consiga primeiramente absorver, colocar em nosso dia a dia esta mensagem e ao absorver, colocar o nosso joelho no chão e pedir a Deus que ilumine esses livros onde quer que eles estiverem, porque essa mensagem é a única capaz de fazer diferença no tempo de angústia que está por vir. E talvez ainda talvez não, certamente muitos ainda estão angustiados. Há sequelas, né, da pandemia aí. Ainda há fome, há pessoas em depressão, há muitas pessoas se suicidando de várias formas. E talvez esta seja a única oportunidade dessas pessoas entenderem que existe uma esperança para elas. E que a gente não deixe isso passar. Que a nossa geração não deixe isso passar. Eu gosto muito, trazendo agora
uma fala até de um político recente aí, muito conhecido, né, que é o nosso ministro da infraestrutura, que ele dizia o seguinte: eu preciso deixar um legado para as próximas gerações. Né? Ele não consegue passar por essa vida sem deixar um legado. O nosso legado, o legado do cristianismo, é o novo céu e a nova terra. Mas para chegar lá, a mensagem, né? O anjo, que sou eu e você, tem que fazer a sua parte. Que Deus nos abençoe para que a gente tenha esse discernimento e esse prazer em fazê-lo a cada dia. Deus nos abençoe. Amém. Viu, Aristarco? Oi. Tem um livro da